Em um mundo cada vez mais dinâmico e repleto de opções financeiras, a importância da educação financeira se torna evidente, especialmente entre os jovens. A capacidade de poupar e investir desde cedo pode ser o diferencial que garanta uma vida financeira saudável e segura no futuro. Para entender melhor como os jovens podem começar a trilhar esse caminho, o Seu Bolso de hoje conversou com o economista Múcio Zacarias, que tirou algumas dúvidas e deu algumas dicas para os jovens que pensam em seu futuro financeiro. Qual a importância da poupança e dos investimentos na vida financeira de um jovem? Em primeiro lugar, a gente precisa já colocar o que é investimento, tá? Nós podemos separar vários nichos de investimento, tá? Podemos entender que o investimento é uma poupança, que você vai fazendo aquele sacrifício mensal, tá? E o importante é você dar início a isso, ok? Outro investimento é um investimento pautado não só na questão do recurso financeiro, mas na educação, tá? Você tem muitos jovens que confundem um pouco, então eu vou separar aqui 10 a 15% da minha renda e vou iniciar um projeto de poupança. O segundo passo, que eu vejo que é uma dica bastante importante, é de que, primeiro, se a gente for colocar todo o nosso recurso, ou seja, todo o nosso esforço, sacrifício, investimento mensal, numa só modalidade, nós cometemos ali também mais um erro. Então, no primeiro momento, eu apostaria para o investimento dos jovens que podem estar acontecendo nesse exato momento, seja canalizado para a educação. A educação, ela consegue transpor vários obstáculos, entre eles a inflação. Toda vez que a gente fala de educação, a gente fala de um multiplicador. O multiplicador em que sentido? Se você hoje falar não só mais do que uma língua, ou se você tem uma condição de ter um bom estudo, com uma boa pós-graduação, e imaginar de que o futuro ele pode se multiplicar com novos negócios a partir do momento que você abre a cabeça, esse, sem dúvida nenhuma, é o principal objetivo a ser alcançado. Quais são os principais obstáculos que os jovens enfrentam ao tentar economizar hoje em dia? A partir do momento que você toma a decisão, o primeiro obstáculo é aquele do consumo. O brasileiro em si, ele é muito conhecido no mundo por ser um povo que detém aquele poder do consumo. Em outras palavras, o brasileiro dificilmente poupa. Ele precisa vencer isso, ele precisa se policiar, ele precisa entender de que o mundo, lá na frente, será muito bem quisto por ele, ao passo de que o sacrifício deverá, sim, ser recompensado. O outro obstáculo que eu entendo é de que o jovem em si, ele tem pouquíssima, quase nada, educação financeira. E se ele não tem educação financeira, ele pode estar imaginando que ele tem uma ação de muita agilidade, ele está sendo muito rápido, mas, por outro lado, ele não sabe para onde ele está indo. É a hora que a gente fala de que, olha, nós vamos ter que fazer aqui um investimento, e esse investimento vai demandar pelo menos uns 15 anos para ter fruto, automaticamente, hoje, a gente vive numa sociedade imediatista. A gente quer tudo para ontem. E se demorar um ano, já é praticamente uma eternidade. Enquanto em outros países, todo mundo faz um planejamento de no mínimo de 15 a 20 anos. E aqui no Brasil, imagine-se que 12 meses é um tempo quase que impossível de você aguardar. E isso afeta bastante a vida dos jovens. Você acredita que a educação financeira nas escolas poderia melhorar a cultura de poupança entre os jovens? Eu entendo o seguinte, tá? Que a educação financeira, se ela for administrada dentro das escolas públicas, tá? Você já tem uma mudança de paradigma. Você já tem o início de uma cultura. Quando você dispensa a educação financeira para os primeiros anos, eu estou falando lá com 5 anos de idade já. Se você dispensa essas aulas e você automaticamente não atribui valor a esse, né, você vai ficar sempre refém.
sempre condicionado a uma posição que eventualmente teria, sem dúvida nenhuma, que ser um obstáculo. E como é um obstáculo? Como os jovens podem lidar com as dívidas enquanto tentam economizar ao mesmo tempo? A grande maioria dos brasileiros adota a dívida de curto prazo. Ou é curto prazo, nós vamos nos basear em juros altíssimos, tá? Que são aqueles créditos rotativos, entre eles cartão de crédito, entre eles cheque especial, entre eles posições que são voltadas a juros acima de 8%, 10% ao mês. A nossa inflação oficial está batendo em 4,5% ao ano. Você imagina um juro que supera 10% ao mês. E a partir do momento que você atribui crédito a uma família e a família não tem a educação financeira, implica dizer de que ela facilmente incorrerá naquele desejo de consumir, imaginando de que o dinheiro que está ali no rotativo é um dinheiro à disposição. E não é. E a partir desse momento que a gente percebe isso, você atribui uma atividade extremamente complicada e perigosa. Se você olhar para as empresas que gastam muito mais do que recebem, ali existe um grande problema e a empresa pode quebrar, tá? Pode sumir do mapa. E para a pessoa física? Para a pessoa física, a pessoa pode entrar com uma condição psicológica muito severa e o que afeta, sem dúvida nenhuma, a sua saúde. E, por outro lado, negociações. Tá? Hoje você tem feirões para tudo quanto é lado. Você consegue, sem dúvida nenhuma, a partir do momento que você toma a decisão, entrar numa atividade da qual a negociação será muito bem-vinda. E aí, nesse caso, eu sugiro de que o investimento entre dentro dessa conta como uma posição compulsória, aquela que você se obriga, mesmo com dívidas, a fazer o seu aporte. E quanto às dívidas? Negociação. Não tem outra saída. Quais conselhos e dicas você daria sobre como criar um fundo de emergência desde cedo? Quais são as modalidades? Além da poupança e do CDB, que a maioria investia. Olhe um pouquinho para os títulos do governo. O governo federal, que é óbvio, né? Sempre necessita de recursos, ele lança alguns títulos que são primordiais, amarrados com indexadores como o Selic, certo? Que é a taxa de juros base, amarrada com um índice inflacionário. Então, você tem pelo IPCA, por exemplo, o Tesouro pelo IPCA, pela Selic, e você tem juros, e esses títulos podem vencer até mesmo depois de 20, 30 anos, que eu não aconselho. Então, nós estamos falando de títulos que vencem 5 anos, 6 anos, você pode assim comprar, é a maior rentabilidade do mercado hoje, tá? Basta você entrar no Tesouro Direto e ali você consegue simular e fazer comparações entre poupança, CDB. Uma outra modalidade que é bastante importante é o CRI, são títulos imobiliários, tá? E o CRA, que são títulos agrícolas. Então, se você apostar na agricultura, que é sempre sobrepujante no Brasil, se você apostar na questão imobiliária, que também é bastante interessante, não tem imposto de renda nessas modalidades, ou seja, você acaba criando um leque de possibilidades. E a grande cereja do bolo está no site do Tesouro Nacional. Ali você vai encontrar pelo menos 10 modalidades diferentes de títulos com vencimentos até mesmo 2050, 2055 e vencimentos agora, daqui 4, 5 anos, 3 anos, da quais são os títulos que eu aconselho. Ali você consegue fazer a simulação. Ao longo deste quadro, fica claro que se você é jovem, planejar seu futuro financeiro se torna essencial para ter um futuro confortável. Com as dicas e orientações apresentadas, é possível transformar economias pequenas em grandes conquistas no futuro. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia.